Mesmo antes dessa pandemia começar, o Brasil era apontado como um dos países mais ansiosos do mundo. Imagina como ficou agora, né, gente? Não tem jeito. A ansiedade bateu na porta de praticamente todos os brasileiros. Então, para conversarmos um pouquinho sobre esse assunto, convidamos a neuropsicóloga Elaine Magalhães. Oi, Elaine, tudo bem? Oi, Gabi, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Não tem jeito, né? Tudo isso que a gente está vivendo acaba gerando mais ansiedade. Eu acho que isso deve ser uma das principais queixas das pessoas que vêm te procurar. Enfim, é uma queixa em geral. Tanto é que a gente abriu o box de perguntas ontem no nosso Instagram. E assim, a primeira pergunta foi: ansiedade adulta e infantil em tempos de isolamento. O que fazer, né? O que fazer? Eu agradeço vocês, Gabi, Lu, pelo convite. É muito importante estar falando sobre esse tema que inclui a saúde mental no geral, especialmente sobre ansiedade na pandemia, no tempo de quarentena, né? Acho que saúde mental é importante, mas quando a gente fala em um contexto que sai um pouco fora daquilo que a gente espera, em termos de controle, de previsão, as coisas ficam mais complicadas. Sim, até porque ninguém estava preparado, né, para isso. Exato. Pegou todo mundo de surpresa. Sim. E a ansiedade, ela está muito relacionada a essa falta de controle, de previsibilidade, né? Então, tudo aquilo que sai do nosso controle, que deixa a gente sem saber como se comportar, né? Como esperar, o que vai acontecer, ela nos deixa realmente muito ansioso, né? Porque você não sabe o que vai acontecer dali pra frente. É verdade. Imagina as crianças, né, que tinham uma rotina, né, quem já ia pro colégio sabia que hoje eu vou pro colégio, enfim, tinha todo um esquema e de repente do dia pra noite tudo acaba, né? Então, assim, as crianças também estão sofrendo bastante nesse momento. Muito. A criança está sofrendo demais, né? E a criança, muitas vezes, ela não sabe verbalizar esse sofrimento, né? Como nós adultos que conseguimos ainda falar o que está sentindo, o que está pensando, a criança, ela é diferente, ela se comporta, né? Então, ela vai se comportar, ela vai começar, às vezes, a bater, ela vai começar a se agitar muito mais, ela vai se comportar para apresentar que algo ali não está bem, né? E às vezes ela vai começar a chorar, a dormir menos, a ficar mais agitada, né? As crianças no geral não estão bem, né? Estão sentindo falta da escola, estão sentindo falta desse ritmo, né? Dos amiguinhos, que é essa rotina. Sim. Mesmo. Então você acha que quando a criança começar a apresentar algum desses comportamentos diferentes, é importante procurar uma ajuda? Com certeza. No geral, ninguém está bem, né? Esse cenário de falta de controle, de imprevisibilidade, ele nos deixa mal. Então, todo mundo está apresentando algum comportamento de preocupação, né? Que gera um pouquinho do que a gente chama de ansiedade, né? Então, até aí tá tudo certo, porque é um cenário que não tá legal, né? Sim, as coisas não estão bem mesmo. E é normal que a gente esteja se sentindo, se comportando diferente também, né? O que é preocupante quando isso começa a mexer na nossa funcionalidade, né? No caso da criança, quando ela começar a apresentar um comportamento muito agitado, né, que exceda aquela normalidade da agitação, apresentando um sono que não está normal, muito agitada, rangendo o dente, começando a roer unhas, ou com um comportamento mais agressivo, seja com o outro, seja com ela mesma, comendo muito, né, ou comendo pouco, demonstrando comportamentos que comecem a mexer com o funcional dela, começa a preocupar, né? É importante a gente pedir ajuda porque nós, pais, também estamos vivendo esse cenário, né? Não, e muitas vezes nós acabamos passando isso para as crianças, né? Com certeza. A gente também está vivendo isso, né? Então, nós também estamos distantes da nossa rotina. Às vezes a gente está trabalhando em casa, né? Compromete também aquele nosso equilíbrio.
Nós estamos diante de notícias que apavoram, né? Aquela falta de controle, de novo, que deixa... Eu acho que por isso que é importante, né, a gente não ficar vendo tanta notícia. Isso tudo acaba fazendo bastante diferença, né? Não tem jeito. O psicológico da gente ficar vendo tudo isso abala, né, emocionalmente muito mais. Eu acho que claro, a gente tem que ficar por dentro do que está acontecendo, mas eu acho que ficar assistindo repetidamente, ficar vendo o tempo todo, só piora. Me corrija se eu estiver errado. Claro, até onde que isso pode fazer bem, né? Até onde a gente sabe que precisa saber daquilo que faz a gente se comportar de uma maneira preventiva, né? Lavar as mãozinhas, passar o álcool em gel, né? Não sair muito à rua. Sim, se sair, usar máscara. Usar a máscara, que é o que as crianças precisam saber, né? Além disso, elas não precisam saber. E na realidade, nem nós também, né? Qual vai ser o impacto de ficar sabendo além disso? E para uma criança, né? Então tem que ter um limite também nesse excesso de informação, ele não é legal, né, para elas. Uma outra perguntinha que a gente recebeu, na verdade, é dicas para melhorar os distúrbios de ansiedade que acabaram aparecendo por conta desse momento de tensão que a gente está vivendo, né? Bom, em primeiro lugar, se a gente começa a pensar que a rotina mudou e isso desorganizou muitas casas, é importante a gente pensar em começar a montar uma rotina um pouquinho mais parecida com a anterior, né? Se o trabalho começou a vir para casa, que não era um lugar de trabalho, a gente tentar adaptar, né? Sim, achar um cantinho em casa, trabalhar. Não necessariamente tornar isso rígido, né? Mas assim, tentar acordar e dormir mais ou menos nos mesmos horários, fazer isso com as crianças também. Né? Porque rotina para criança é algo assim que é a melhor coisa do mundo, né? Organiza o cérebro deles, traz a homeostase que eles precisam para aprender a lidar com as coisas. Gera mais confiança neles também, né? Porque eles ficarem sem saber o que vai acontecer depois. Essa sensação, né, da previsão, eu sei o que vai, eu sei lidar com isso, né? Então, assim, eu saber que eu vou acordar e dormir mais ou menos no mesmo horário já é uma condição. Talvez ajeitar um cantinho, né, onde você tenha mais espaço, mais privacidade para trabalhar, para não ficar aquela coisa mais largada. Também é uma dica que é importante, né, para conseguir gerenciar tudo. Aí vai de cada caso para cada caso, né, é muito específico, muito particular, mas determinar um tempo com as crianças, né, agora é a hora de ficar com as crianças, horário da tarefa com as crianças, e também essa questão de tarefa, se a criança é muito pequena, ainda não tem autonomia, acredito que não é o momento dos pais se cobrarem tanto e nem cobrarem tanto as crianças. Sim. Porque é um cenário atípico e não dá para cobrar e querer um rendimento típico, né? Não faz sentido algum. Com certeza. Então é normal que todas as tarefas talvez não sejam feitas com o maior rendimento do mundo, né? E pai e mãe, né, eles são pais, eles não são professores. Lá em casa, a gente tomou uma decisão muito pessoal, que a gente resolveu, suspender as aulas do João Pedro, né? A gente acredita que nessa idade que ele tá, ele ainda vai fazer 3 anos, não vai mudar nada na vida dele. E só tava gerando estresse, sabe? Estresse pra mim, estresse pra ele, porque eu queria forçar ele a sentar numa cadeira, ficar vendo a professora falar no computador, enfim, não tava funcionando. Então acho que a gente tem que prestar muita atenção, né, no que é bom, no que funciona para nossa família, para nossa casa, e a gente se adaptando nisso, né? Não gerar cobrança. Eu fiz isso e, gente, tá fluindo muito melhor, sabe? Tanto a minha relação com ele, quanto eu ficando menos estressada, né? Então eu sempre falo que a gente tem que decidir quais as dores que a gente quer enfrentar, sabe? Quais as brigas que a gente quer comprar. E essa foi uma briga que eu desisti de comprar. E pronto, sabe? A gente fiquei bem comigo mesma com isso. Então, né? Mas essa é só uma coisa bem particular da minha família. Com um filho muito pequeno. Obviamente, com filhos maiores, a gente não tem esse poder de decisão, né? A obrigação de estarem na escola, eles têm que estar aprendendo tudo isso. Mas foi só um desabafo também. Sim, é importante, é um momento importante para a gente também considerar os nossos limites, né?
como pai, como mãe, como profissional, né? Porque é uma situação que fez com que a gente se enxergasse um pouquinho mais, né? Resgatasse um pouquinho mais de nós, porque paralisou um pouquinho do mundo, né? E talvez nos aproximou de nós, nem que for pela dor, né? Verdade. Mas enfim, eu acho importante delimitar esse tempo com as crianças, né? E esse tempo que é nosso, do nosso trabalho, aumentar talvez essa divisão. Agora a mamãe vai trabalhar, o papai vai ficar com vocês. Dividir melhor esse tempo mesmo entre o casal ou entre os moradores da casa, se for possível. Com as crianças também. Vai existir um momento que eles vão ficar à deriva, né? O que é a deriva? Que eles vão ficar na TV, ou que eles vão ficar no videogame, ou que eles vão ficar brincando com qualquer coisa, e vai ser um momento, e isso não vai causar e tá tudo bem também, né? Exatamente. Muitos problemas, entendeu? Mas vai ter um momento que vai ter a participação de alguém brincando com eles, né? Que eles sabem que isso vai acontecer. Vai ter um momento que eles vão ter que comer, que eles vão escovar os dentes, né? Mas vai ser um pouquinho diferente, mas tentar aproximar um pouquinho daquela rotina. Ai, mas é difícil, né? Nossa, lá em casa mesmo, os meus são tão dependentes, eu vejo assim, gente, eu não consigo fazer quase nada quando eu tô lá com eles, porque eles precisam de uma atenção, tipo, 24 horas eu tô lá, sabe? Enfim. Toda criança, né? Eles querem atenção, né? Não é só na minha casa? Não. Então, ó, vamos para uma outra pergunta. Filhos adolescentes, né? Essa é uma pergunta mais específica, que é filho adolescente na fase de vestibular, que já é uma fase mais complicada, né, pro adolescente. E você passando por esse ano, que é o ano de vestibular, e ainda enfrentando uma pandemia, né? Como lidar com isso? Então, além da rotina, de tentar aproximar, né, da rotina normal, é claro, estabelecendo e reconhecendo os limites que a pessoa vai ter diante desse cenário atípico, considerando que você já havia exposto a meditação, a yoga, a atividade física, importantíssimos, óbvio, com certeza, tanto para o tratamento quanto para a prevenção da ansiedade, né? Esse tipo de situação é uma situação muito delicada, né? Porque o vestibulando em si, ele já está no contexto onde ele precisa passar por uma situação que ele não vai ter controle, né? Ele vai fazer uma prova que é desconhecida para ele, embora ele já esteja se preparando, a prova é desconhecida, então a ansiedade ele já vai ser um caso normal, né? Agora ele vai passar por uma prova desconhecida num período totalmente imprevisível, né? Sem controle algum, a ansiedade vai estar muito aumentada, né? É um caso muito complicado, né? Eu acredito que os adolescentes, né, nesse período, eles precisam de um tratamento, né, muito especial, um olhar muito especial dos pais, um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento dos pais no sentido de levar para fazer atividade física, né? Estarem juntos, oferecendo esse apoio de que vai estar tudo certo, vai estar tudo bem, né? É um ano que talvez as coisas não saiam como ele esperava e que tá tudo certo, né? Até porque não é um caso pontual, não é só uma pessoa, Sim, né? Tipo, só você. Mundo, né? É uma coisa geral, né? Mas é claro que é difícil. Tem gente que fica mais revoltado, né? Tem alguns que entendem melhor, também depende de pessoa para pessoa. Mas com certeza é uma fase. É um momento de quebrar um pouco a rigidez, né? Aquela questão do não sai do jeito que eu esperava, é momento de lidar um pouquinho com a frustração, porque ela está aparecendo muito, inclusive por conta da quebra aí das nossas expectativas e principalmente por conta da falta do convívio social, né? O que eu sinto que está batendo muito é essa nossa solidão, né? Os adolescentes, eles estão se sentindo muito sozinhos, nós, né? Todos estamos com esse sentimento de solidão, de necessidade de estarmos juntos e eu acho muito importante que a gente comece a pensar o quanto que a gente precisa realmente um dos outros para conseguir lidar com a nossa vida, né?
e o quanto que talvez esses meios alternativos agora eles são importantes, né, para a gente conseguir talvez não adoecer tanto, né, nesse período. Viva a tecnologia, né, nesse momento. Viva a tecnologia nesse momento. Claro, para nós que temos filhos, o trabalho quadriplicou, digamos, né, com eles em casa, mas muita gente também não tem. E aí vem a questão do ócio, né? Eu não estou fazendo nada e acaba se sentindo inútil, né? Ou acaba se sentindo na obrigação, nossa, tem milhões de cursos online, milhões de livros que eu posso baixar gratuito, então tem que estar sempre fazendo alguma coisa. O que você acha nesse sentido? Então, algumas empresas diminuíram a carga horária dos empregados, funcionários, é uma outra realidade que causa ansiedade. E essa questão do ócio também causa ansiedade, porque nós viemos de uma cultura onde o ócio ele não é bem visto, né? Parece que você estar sem fazer nada é algo devastador, né? Sim, como inútil, se você, né? Não presta. Como se você tivesse improdutivo, como se você tivesse realmente sem produzir, né? E você sem produzir é alguém que não tem valor, né? É como se você só tivesse valor, o valor fosse linkado à produção, né? E essa produção é realmente quando você está ou com a mão na massa ou com o cérebro na massa, né? Pensando, executando, fazendo. Quando na verdade o nosso cérebro ele funciona muito melhor quando ele está descansado. O ócio ele é muito produtivo e quando a gente fala em ócio, a gente fala em realmente fazer nada, né? Não é o ócio onde você tá ali com horário à toa, né? Com horário livre e vem cursos online gratuitos, livros para ler. Não, né? Um horário que você tá largado no sofá, que você tá lendo uma mensagem, que você tá trocando conversa à toa ou que você tá simplesmente olhando para a janela, pensando em nada. Isso é produtivo, muito produtivo e faz parte da saúde mental. É óbvio que quando você está num momento mais distímico, quando você está com pensamentos mais negativos, que você não está legal, esse ócio ele pode te levar para uma solidão intensa e aumentar mais esses pensamentos. Aumentar mais esses pensamentos negativos, né? Aí você tem que tomar um cuidado, né? Mas se você tá legal, se você tá bem, conseguindo lidar com a tua vida no geral, e ter esse momento é muito produtivo, né? E saber que isso é passageiro, né? Saber que esse momento onde você tá tendo esse horário livre, ele vai passar, né? E que você agora pode aproveitar isso. Então, é muito importante a gente lembrar, né, que não faz parte da nossa cultura receber o ócio como produtivo, né, e sim como um castigo, né, e isso aumenta mais a nossa ansiedade como se fosse algo que eu deveria estar produzindo e não tô, né, nossa, eu tô sendo um verdadeiro vadio, né, tô à toa aqui. Eu acho que assim, tem muitas vezes que a gente sente essa necessidade de não fazer nada, a gente pode ficar sem fazer nada e a gente se cobra porque os outros vão pensar, enfim, julgamentos, né? Bom, esse é um assunto que dá muito pano pra manga, a gente poderia ficar aqui horas conversando, né, Elaine? Muitas horas. Mas eu queria agradecer quem participou, quem mandou as perguntinhas, as suas dúvidas e aflições, falar que tá todo mundo junto nessa, né? Claro, para alguns mais forte do que para outros, mas que vai passar. E que eu espero que a gente saia mais fortificado disso, como você falou, que a gente enxergue, né, o outro de uma outra maneira, a gente vê que a gente realmente precisa do outro, né, que a gente está vendo, a gente está sentindo a falta dessa convivência. Então, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, curta, compartilhe com os amigos e até a próxima.
No seu banheiro existe um mundo que você não vê. 10 entre 10 escovas estão contaminadas. Após o primeiro uso, as escovas dentais já estão contaminadas com fungos e bactérias presentes em todo o banheiro. Bucal Protect foi criado por dentistas com o apoio da Associação Brasileira de Odontologia e é a solução para uma limpeza completa da escova dental.